Possivelmente tu clicou nesse vídeo porque tu tem sede de descobrir o teu chamado, a tua vocação, o teu propósito. Todos nós viemos ao mundo não por acaso e descobrir o nosso chamado e descobrir o motivo também pelo qual a gente nasceu. Hoje eu vou compartilhar contigo alguns ensinamentos do capítulo 1 desse livro incrível que eu super indico para vocês. Capítulo 1 e um pouquinho do capítulo 2 também. Ele se chama Deus te fez de propósito. Ele foi escrito pelo Douglas Gonçalves e pelo Thiago Marques e está disponível na livraria Jesuscopy. Só fazendo um parênteses aqui, eu vi poucos livros tão lindos quanto esse. E eu não falo assim em questão de conteúdo apenas, né? Apesar do conteúdo ser incrível. Mas eu tô falando em questão de estética mesmo, em questão do layout. É perceptível que eles pensaram nos mínimos detalhes para levar até o leitor um produto diferenciado. Mas vamos então ao assunto do vídeo. No capítulo 1, a gente tem um panorama sobre propósito e chamado. E pra gente descobrir, né, para que a gente descubra o nosso propósito, a gente precisa ter clareza sobre esses dois posicionamentos. Eles exemplificam que o propósito nada mais é do que o casamento do chamado com a missão. Muitas pessoas descobriram o chamado de Deus, estão vivendo ele, porém não estão vivendo o propósito porque não compreenderam a missão. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui é que todos nós temos o mesmo chamado, de sermos sacerdotes. E no livro, os autores eles exemplificam muito bem através da palavra, relembrando também a história de Adão, onde Deus chamou Adão no livro de Gênesis, capítulo 3, versículos 8 e 9. Isso aconteceu logo após o pecado. E por que Deus chamou o homem? Porque ele tinha acabado de pecar e se escondeu da presença do Pai. Adão tinha um encontro com o Pai todos os dias no jardim, até que em um determinado dia Deus chegou ao encontro e não encontrou o homem, porque ele havia se escondido. Percebemos que quando Deus chama Adão, o seu chamado é devolvê-lo para sua posição original. Ou seja, todos nós nascemos para glorificar a Deus e nascemos para a glória dele. Sendo assim, um dos aspectos do propósito é igual para todos nós, o de sacerdócio. Deus nos chama todos os dias para voltarmos para a nossa posição original. Devemos ter essa posição de sacerdócio como princípio básico da nossa vida. Nós nascemos para a glória de Deus e para sermos sacerdotes. Mas por causa do advento do pecado, estávamos fora da nossa posição original. Deu para entender um pouco isso? Bom, agora deixa eu te contar uma curiosidade que eu li nesse livro e quando eu li eu pensei assim, é tão óbvio, como é que eu nunca tinha pensado nisso? O propósito de Deus não é a nossa salvação. Sabe por quê? Pensa quando Deus criou o mundo. Se olharmos lá no começo, o homem criado por Deus, ele precisava ser salvo? Não, ele não precisava. Então, se o homem não precisava ser salvo, o que é a salvação no propósito de Deus? A salvação ela não é o propósito de Deus, mas sim aquilo que o Pai usou para nos colocar de volta no propósito eterno dele. O que Deus sempre desejou foi uma família. O propósito eterno dele é uma família. Eu quis só abrir esse parênteses para compartilhar isso com vocês porque eu achei muito legal. Os autores eles discorrem mais sobre esse assunto no capítulo 1, mas para não fugir o foco desse vídeo aqui, vamos voltar lá no assunto propósito. Então vocês entenderam que todos nós temos o mesmo chamado, certo? Então não adianta a gente descobrir o que a gente nasceu para fazer sem antes compreendermos o que nascemos para ser. Agora, de maneira super prática, eu vou compartilhar com vocês as perguntas que eles fizeram no livro para que tu possa descobrir o teu propósito. Eu indico que tu pegue um papel e uma caneta porque faz toda a diferença responder no papel e na caneta para depois que tu possa comparar essas respostas, tá bom? Então eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que tu escreva no papel a resposta, tá? Pergunta número 1. O que tu tens prazer de fazer? O que é que tu faria até de graça? Algo assim que tu gosta muito, que tu nem vê o tempo passar quando tu está fazendo, esquece de comer, esquece das horas. Lista aí 4 coisas, tá? Eu vou te dar de exemplo
o que eu anotei no livro, tá? Eles deixam um espaço pra gente anotar, então eu vou contar pra vocês o que eu anotei. Eu tenho prazer em criar conteúdos, ensinar e compartilhar aquilo que eu sei. Também tenho prazer em comunicar Deus para ajudar outras mulheres. Agora a segunda pergunta é: o que tu tem habilidade em fazer? No que tu é boa? No que as pessoas dizem que tu é boa também? Uma dica legal é que eu questionei a minha irmã sobre o que ela acha que eu tenho habilidade. É legal a gente também ouvir o que os outros acham das nossas habilidades. Então, no meu caso, né, trazendo o meu caso de exemplo, as minhas habilidades são: eu tenho muita facilidade de me expressar, de escrever e de falar. Uma coisa que a minha irmã disse é que eu sei argumentar, eu sei expressar aquilo que eu quero transmitir. E durante muito tempo eu achei que isso fosse assim muito bobo, sabe? Eu pensei que todo mundo tivesse essa habilidade. Até que eu descobri que não, tem gente que é muito inteligente, lê sobre tudo, mas não sabe se comunicar, não sabe se fazer ouvir, entende? E aí que eu percebi que não é à toa que eu amo a área da comunicação e que eu sou jornalista. Eu adoro escrever, eu adoro me comunicar, eu adoro gravar vídeo, eu adoro ensinar. Então escreve aí no papel e, se preciso, questione pessoas que te conhecem para que tu saiba quais são as tuas habilidades. E algo que é muito importante eu pontuar e ressaltar é que não é sobre aquilo que tu é melhor. Sempre existirão pessoas melhores que nós, então aqui eu não tô falando sobre ser a melhor. Eu não sou a melhor comunicadora, mas eu sei me comunicar bem, entende? Então não é o que tu é melhor, mas é aquilo que tu é boa. A terceira pergunta é: o que mais te incomoda no mundo? O que tu gostaria de mudar no mundo? Pode dizer, por exemplo, assim: o que me incomoda no mundo é o abuso infantil. Ou me incomoda ver gente passando fome. Se tu pudesse resolver hoje um problema do mundo, qual seria? Eu vou te contar o que me incomoda no mundo. Eu me incomodo muito vendo pessoas cegas e ignorantes que não conseguem ver a verdade e que seguem a manada. Eu fico louca de ver gente por aí repetindo narrativas e nem se dar um trabalho de ir a fundo para pesquisar, para saber se é verídico ou não. Isso tem muito a ver com o meu lado jornalista, né? Mas isso me incomoda demais. Eu vejo gente destruindo suas vidas por isso. Se eu pudesse hoje resolver um problema, seria tirar as vendas espirituais dos olhos das pessoas. Porque quando isso acontece na nossa vida, a gente consegue ver as coisas que antes eram impossíveis. Então a cegueira das pessoas é algo que me incomoda demais, e eu acho que se a gente resolvesse esse problema do mundo, muitos outros seriam resolvidos. E com isso, as pessoas que querem tirar vantagem das outras pessoas também, isso me incomoda. Por exemplo, um veículo de comunicação que compartilha uma mentira para tirar vantagem, e as pessoas que são cegas e ignorantes, que não buscam a verdade, acabam caindo na narrativa e seguindo a manada. Agora chegou a hora de juntar tudo isso. Chegou a hora mais importante da gente colocar no papel o nosso propósito. Presta atenção nas minhas respostas. Eu tenho prazer em criar conteúdos, ajudar outras mulheres e falar de Deus, sobre Deus. Eu também tenho habilidade de me comunicar e me expressar. E o que mais me incomoda no mundo são as vendas nos olhos das pessoas, as pessoas cegas e ignorantes. Logo, juntando tudo isso, eu descobri que o meu propósito é me comunicar com outras mulheres para mostrar a única verdade, que é Jesus, a fim de que elas não sejam mais enganadas pelas coisas do mundo, usando as redes sociais como ponto de partida. Ufa, é bastante coisa, né? É incrível isso. Esse é o meu propósito. Então, o meu propósito é me comunicar com outras mulheres para mostrar a única verdade, que é Jesus, a fim de que elas não sejam mais enganadas pelas coisas do mundo, e eu usarei as redes sociais como ponto de partida. Agora, como que eu tiro esse propósito do papel, né? Como que eu começo a viver o meu propósito? São outros 500, é um assunto para um outro vídeo aqui no canal. Mas eu quero que tu faças esse exercício agora, que tu junte essas respostas. Eu vou te dar um outro exemplo que os autores eles trouxeram aqui no livro, para que tu entenda como juntar tudo isso. Porque às vezes tu pode pensar, mas as minhas respostas elas
não combinam uma com a outra. As minhas combinaram, né? Tava tudo ali envolvido na área da comunicação. Então, olha só, eles deram o seguinte exemplo. Se alguém que ama filmes, adora assistir filmes e não vê a hora passar, e tem muita facilidade com música, né? Aprendeu sozinho a tocar um instrumento. E o que mais incomoda no mundo é o abuso infantil. Aí estão as 3 respostas da pessoa. Se a gente juntar tudo isso, qual talvez seja o propósito dessa pessoa? Essa pessoa poderia, por exemplo, produzir vídeos ou musicais que denunciam o abuso infantil. Ou então fazer vídeos ou musicais que ensinam crianças a denunciar quando elas estão sendo abusadas. Faça a correlação dessas 3 perguntas. Já parou para pensar? Se todo mundo estivesse mirando no seu propósito, o mundo seria um pouco melhor, né? Deus nos deu habilidades e aptidões para cada um de nós. E quando cada um exercita as suas, estamos juntos trabalhando por um mundo melhor. Consequentemente, trabalhando para o propósito de Deus. Outro exercício que eles compartilharam aqui no livro e que eu amei foi o seguinte: puxe na sua memória 5 histórias marcantes da sua vida, boas ou ruins, mas histórias que quando tu tá conversando com alguém, tu já comenta a respeito, coisas assim que marcaram a tua vida mesmo. Eu fiz isso e eu descobri que o que essas histórias tinham em comum dizia muito a respeito do meu propósito, e isso fez com que eu enxergasse o meu propósito de uma maneira muito mais clara. Eu não vou fazer esse exercício aqui nesse vídeo porque ele já tá gigante, mas se vocês tiverem interesse que eu traga esse exercício do livro para vocês, comentem aqui, tá? Coloquem aqui nos comentários que daí eu posso gravar e trazer para vocês. Gente, essas perguntas que eu compartilhei com vocês, elas não são um segredo para ninguém. Eu já tinha visto outros vídeos mostrando esse teste antes de ler o livro, mas o livro, ele abriu muito a minha mente, porque são mais de 200 páginas sobre o assunto. Então, se tu tiver a oportunidade, eu indico que tu compre o livro, tá? Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, que esse vídeo tenha clareado um pouco a tua mente. E eu queria te pedir para tu não esquecer de se inscrever aqui no canal, porque isso é bem importante, tá? E compartilhe esse vídeo aí com 2 amigas para que elas respondam essas perguntas e também conheçam os seus propósitos. Lembre-se, Deus não te fez por acaso.